Com a nova Constituição aprovada em Assembleia, Cuba busca mais investimentos internacionais e adequação à economia global. Aprovada no domingo, a Carta Magna será colocada em consulta popular daqui 20 dias. O anteprojeto, que prevê reconhecimento à propriedade privada e a retirada da palavra comunismo do texto, foi bem recebido pela população, que após décadas de discriminação também viu o país redefinir casamento como união entre duas pessoas. A medida é vista como um avanço, já que em Cuba, homossexuais chegaram a ser internados em campos de trabalho forçado na década de 60. Para o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stuenkel, o regime cubano busca adaptação aos novos tempos. O projeto de reforma constitucional que está sendo discutido atualmente em Cuba faz parte de uma tentativa do governo cubano de adequar a Constituição a novas realidades, aos anseios da população e também para manter sua legitimidade. Oliver Stuenkel destaca, porém, que a nova Carta Magna não prevê mudanças no que diz respeito à liberdade de imprensa. Por outro lado, para o professor de História e Relações Internacionais da Unesp, Luiz Ayerbe, a discussão do regime no momento deverá ser em torno da denominação do Partido Comunista. Na medida em que o comunismo já não é mais o objetivo final da revolução, perde sentido manter a denominação do Partido Comunista Cubano. Ele teria que passar a se denominar Partido Socialista. São dois interrogantes importantes a serem considerados e que imagino que estarão em discussão dentro de Cuba, do governo cubano. Luiz Ayerbe aponta que o termo socialismo, que substitui comunismo na Carta Magna, prevê um período de transição para o capitalismo. Após a consulta popular, as mudanças na Constituição devem passar por referendo nacional ainda neste ano. A discussão cresce em um momento em que o governo cubano lamenta um crescimento econômico abaixo da expectativa. O PIB do país cresceu 1,1% no primeiro semestre, menos que os 2% previstos pelo presidente Miguel Díaz-Canel. O regime cubano espera crescimento de até 7% ao ano para se desenvolver e se recuperar do colapso da União Soviética e da crise da Venezuela. Ô professor, muda a Constituição cubana, mas muda alguma coisa na vida da população? Nada, a ditadura cubana vem desde 1º de janeiro de 59, portanto é a ditadura mais longa da história da América Latina, uma região marcada por longas ditaduras, tem ditaduras de até de 3 décadas, ou de famílias que dominaram por muito tempo o poder político, como na Nicarágua, a família Somoza. No caso do castrismo, eles estão lá primeiro com Fidel Castro, depois com o irmão, e agora, que na verdade é o Raul Castro, que é o poder atrás do presidente e tal. São reformas cosméticas que não alteram a estrutura essencial do regime, continua sendo uma ditadura, impede a liberdade. Não parece assim não, professor, porque mudou, eles refugaram o comunismo. Sai da Constituição e do partido a palavra comunismo. Tudo a mesma coisa. Não é verdade? Agora, a Cuba vai continuar tendo... O que era Cuba antes da Revolução? É um canavial. Era uma dificuldade, era uma pobreza muito grande. Isso também é um pouco de lenda, sabe? Que foi construída a ideia que antes de 59, Cuba era um bordel, um canavial e produzia charuto. Os dados mostrados de Cuba não eram tão ruins no IDH de Cuba, claro que buscando dados da época, com muito cuidado, mesmo em termos de alfabetização, é que o regime socialista transformou o passado numa espécie de pré-história em que os cubanos viviam em cavernas, o que não é rigorosamente verdadeiro. O processo tem de ser destacado que Cuba foi, da América Espanhola, o último país independente, 1898, com a Guerra Hispano-Americana, quando os Estados Unidos entrou em guerra com a Espanha, e a Espanha perdeu aqui Porto Rico, que até hoje não é um país independente, também não é um estado dos Estados Unidos. Porto Rico tem uma situação anômala, é um estado associado tal. E perdeu Cuba, e perdeu lá no Oceano Pacífico, Filipinas e as ilhas de Guam tal. Isso foi no final do século XIX. E durante um período, no início do século XX, houve ocupação militar americana. E teve momentos muito tristes das relações entre Estados Unidos e Cuba. Basta recordar, por exemplo, a emenda Platt. Platt é um senador dos Estados Unidos, eles aprovaram uma emenda à Constituição cubana no Congresso americano. Que é uma coisa fantástica, a chamada emenda Platt, que dava direito aos Estados Unidos de intervenção em Cuba quando bem desejasse. Esse processo foi interrompido quando Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos, e o Roosevelt, o grande político do século XX americano, em 1933, vencendo a eleição de 32. Ele foi o único presidente que ganhou 4 eleições consecutivas, 32, 36, 40 e 44, e comandou os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.
acabou falecendo pouco antes do final da guerra. Em relação à América Latina, Franklin Roosevelt estabeleceu a política da boa vizinhança. E a política da boa vizinhança tinha entre os seus princípios um deles que era fundamental, que era a não intervenção nos assuntos internos da América Latina. Isso foi um corte na história da presença dos Estados Unidos na América Latina, especialmente na América do Norte e na América Central, caracterizada por intervenções militares na Nicarágua, em Cuba, depois a guerra com o México, lá atrás, ainda no século XIX, no final dos anos 40 do século XIX, o México perdeu 2/3 do território, não pode ser esquecido, 2/3, né? Imagina o Brasil perder 5 milhões de quilômetros quadrados, por exemplo. Então, houve essa mudança em relação a Cuba de não mais intervenção. Agora, Cuba é uma ditadura, aqueles indicadores sociais são falsos, apresentados, educacionais, né? É bom lembrar, basta ver a qualidade dos médicos cubanos que vieram ao Brasil, eram enfermeiros, não eram médicos, na verdade, basta comparar o ensino de medicina em Cuba com o do Brasil, e a ditadura continua, tirou a expressão comunismo, mas continuam as propriedades controladas pelo Estado, por uma oligarquia política do Partido Comunista e militar, e envolvimento também com o tráfico de drogas. Há provas que mostram que a elite política cubana do Partido Comunista tem ligações com o tráfico internacional de drogas.